Olá, tudo bem? Eu sou Angel Mello, sou produtora e diretora no audiovisual, tenho 50 anos e estou na menopausa. Então, como vamos contar essa história? Como chegamos aqui, eu e Nirley? Quero explicar para vocês como foi que surgiu a ideia de criar o Mãos na Pausa. Bom, fiz 50 anos em agosto e a menopausa chegou na minha vida e falou: olha, trouxe as malas, estou aqui e vim para ficar. Em altos e baixos, alguns problemas, né, os fogachos, a insônia, todo aquele pacote que a menopausa trouxe e traz para a nossa vida, tenho certeza que para vocês também. E um dia eu simplesmente desabei, veio tudo ao mesmo tempo. Foi depressão, foi insônia, foi desespero. E eu pensei, gente, eu preciso falar com alguém. Apesar de ter um suporte emocional no meu casamento, meu marido é maravilhoso, fica registrado. Eu senti a necessidade de dividir esse momento tão complicado com uma mulher, mas com uma mulher que estivesse passando pelo mesmo estágio. Eu não gosto de falar pelo mesmo problema, mas pelo mesmo estágio de vida. E a Nirley, minha amiga maravilhosa, peguei o telefone e liguei: minha irmã, eu tenho que chorar, eu tenho que falar tudo. E a Nirley, eu passo pela mesma coisa, eu também já estou. Ela chegou para mim há pouco tempo e desabafamos, conversamos, nos demos as mãos, né? Nesse momento tão complicado, tão desafiador, que para mim não é o fim do mundo, não é o fim da minha feminilidade, não estou deixando de ser mulher, é um estágio da vida. Desliguei o telefone, o dia ficou bem melhor e eu pensei, cara, nós precisamos, tem outras mulheres aí passando pelos mesmos problemas, outras pessoas passando por esse desafio. Eu sou uma contadora de histórias, né? Eu falo, sou produtora e diretora no audiovisual, mas no fim das contas, eu sou contadora de histórias. E eu pensei, tal como eu e Nirley, aí fora deve ter muita gente, muita mulher passando por esse momento difícil, porque é um período que te desestabiliza, que te faz confusa, que te deixa perdida, né? Então eu falei, gente, vamos criar um cantinho, um canto de encontros, um canal, seja lá qual for o nome, o podcast. O que importa é que tem que ser um local onde nós façamos isso, a troca, em que nós possamos nos apoiar, trazer profissionais de excelência, capacitados, compartilhando informações confiáveis, né? Médicos, professores, especialistas, porque a gente sabe que tem muita informação e ao mesmo tempo essa informação a gente tem que ter cuidado. Então decidimos criar o Mãos na Pausa e com o apoio da Foco Saúde, que é uma empresa especializada em promover soluções para bem-estar físico e mental, ela nos aninhou sob suas asas e aqui estamos. Então hoje a gente traz uma convidada muito especial, ela, uma professora de educação física, ela vai falar conosco já. Ela é da Foco Saúde e vai falar da importância da prática da atividade física. Olá, eu sou a Nirley, tenho 53 anos, também estou vivendo essa fase da menopausa, sou administradora de empresas. Recebi o convite da Angel para dar início a esse projeto e desde então tem sido uma experiência muito enriquecedora. A gente realmente mergulhou nesse universo não apenas pelas nossas dores, pelo que a gente vem vivenciando, mas assim, com o intuito de buscar caminhos, né? Eu falo que talvez não sejam respostas, mas sejam caminhos para aquilo que a gente vive, para o que a gente está sentindo e para tantas outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Então, desde então, tem sido uma experiência incrível, assim, acho que a gente realmente vem descobrindo muitas informações importantes, fontes de apoio e tudo mais. E para esse movimento, como a Angel colocou, que assim, nosso cantinho, Mãos na Pausa, é realmente buscar pessoas, trazer conteúdos e tudo mais para estar apoiando outras mulheres. Então hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Thaisa Giornes, que é uma profissional de educação física, tem muita vivência nessa área, trabalha nesse mercado esportivo há bastante tempo e a gente espera desse momento aqui contar com toda essa vivência da Thaisa, para a gente poder trazer mais conteúdos ainda
para as mulheres que estão vivendo essa fase da menopausa. Bom, então, como nós falamos, a atividade física é fundamental para todos. Nessa fase da menopausa, então, ela é muito importante porque ela nos apoia, nos ajuda, dá um outro estímulo para o nosso organismo, nosso corpo. E aí, pensando nisso, a gente convidou a Thaisa Giornes, que atua nessa área há mais de 20 anos, mercado esportivo, atua com mulheres. A gente quer conhecer um pouco mais toda essa vivência que a Thaisa tem, para a gente poder aqui compartilhar com ela nossas dúvidas e tudo mais. Obrigada pelo convite. Meu nome é Thaisa, né? Sou gestora da Foco Saúde, uma empresa que trabalha com promoção de qualidade de vida, né, para pessoas, para empresas. E eu venho aqui também, né, compartilhar com vocês e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, né? E o nosso foco dentro da Foco Saúde são mulheres, né? A gente já identificou que o nosso público, o maior público que a gente tem são mulheres e são mulheres nessa faixa etária. Bacana. Thaisa, conta um pouco pra gente, assim, dentro dessa experiência toda que você tem, né, tanto tempo atuando nessa área, você tem vivências com mulheres na menopausa, como é que tem sido, assim, o que essas pessoas trazem para você, quais são as principais dúvidas, qual o tipo de exercício, né, que você geralmente executa, enfim, que pratica com essas mulheres? Conta um pouquinho pra gente dessas experiências. Na verdade, assim, existe muita dúvida, né, de qual é o melhor exercício para se fazer nessa faixa etária, nesse momento, nessa fase da mulher, né? E é uma fase que o assunto ainda é muito velado, né? Assim, a gente está aqui trazendo esse assunto e hoje a gente tem ainda mais informações, mas lá atrás não se tinha, né? Uhum. Há 20 anos atrás, quando eu comecei na profissão, não se falava em especificar, em trabalhar um assunto específico, em trabalhar um exercício específico para mulheres nessa idade. E a gente também, né, todas nós vamos passar por isso, é uma fase natural de todas nós mulheres, né? A não ser que a gente não chegue nessa idade, né, que todo mundo quer envelhecer e todo mundo vai chegar nisso e a gente não pensa nisso, a gente só pensa nisso quando bate na porta, né? Então, assim, na verdade foi algo muito natural para mim trabalhar sempre com mulheres, né? Desde quando eu me formei, sempre trabalhei com mulheres e na maioria das vezes mulheres mais ou menos nessa faixa etária, né? E agora, mais do que nunca, quando tá começando a bater na minha porta ali, né? Ainda não estou na menopausa, mas eu tenho 43 anos, então daqui a pouquinho, né? Já começa-se alguns leves sintomas do que, né? Não são sintomas, na verdade, né? Mas alguns indícios ali, um cabelinho branco, uma ruguinha, uma questão mais assim, hormonal, por exemplo, eu sinto hoje mais uma TPM mais forte. Então fiz meus exames recentemente e, né, os hormônios ainda estão todos ok, mas tem algumas questões já que já começam a levantar. E aí agora mais do que nunca eu comecei a observar o comportamento das mulheres nessa faixa etária. Mas assim, o que acontece? Os melhores exercícios, a dúvida maior é isso, qual é o melhor exercício para se fazer? Então, na verdade, não existe o melhor exercício, né? Então, assim, somos indivíduos, então a gente precisa trabalhar dentro de cada mulher. Então, assim, só que existe a questão do treinamento de força. A mulher vai perdendo massa, né, muscular a partir dos 35 anos, né? Ela não precisa nem chegar na menopausa para ela perder massa, ela já começa a perder antes disso. Então, a gente brinca que tem que fazer uma reserva, né? Então sempre é importante você fazer o treino de força. O treino de força é muito importante para você adquirir longevidade. Mas só que nessa fase da vida, a mulher fica às vezes um pouco depressiva, cada mulher reage de um jeito, né? E vocês até têm aí a experiência de vocês, que acho que é interessante, né? Vocês também estarem passando aqui, a gente está conversando, pra gente entender. Sempre quando eu vou trabalhar com uma mulher, eu procuro saber o que ela tá sentindo, qual é a fase exata que ela tá. Porque daí às vezes ela precisa de uma atividade mais lúdica, às vezes ela precisa de um relaxamento, de um alongamento, porque
ela tá com a mobilidade dela tá ruim, tá mais, porque você vai perdendo a articulação, tudo você vai mudando no teu corpo, né, no decorrer do nosso envelhecimento. Então a gente precisa identificar o trabalho individualmente de cada mulher, o que ela realmente precisa. Mas o trabalho de força é muito importante. Como eu brinco assim que a caminhada, por exemplo, a corrida, uma atividade coletiva, hidroginástica, né? Você vê muito grupos de mulheres, de senhoras, todo mundo brinca assim, a hidroginástica é para terceira idade. É porque a gente brinca, é uma tribo assim, né? Elas se reúnem, é uma atividade de baixo impacto, é uma atividade onde elas se reúnem para ter também um momento social, né? E aí até uma experiência que você me perguntou assim, a minha mãe foi uma pessoa que há 20 anos atrás, né, eu estava, na verdade há 22 anos atrás, eu estava ainda estudando, fazendo estágio, e aí eu falei, mãe, você precisa fazer uma atividade física. E a minha mãe nunca tinha feito nenhuma atividade física, mas a minha mãe sempre foi ativa. A minha mãe sempre fez trabalho de casa, né? Então levantava as coisas, arrastava sofá, arrastava armário, subia escada, cuidava das plantas. É uma pessoa ativa. Mas ela precisava fazer uma atividade física porque eu estava sentindo exatamente na época, eu ainda não entendia o que estava acontecendo com ela. Porque, como eu falei, é um assunto hoje ainda é velado. Imagina há 20 anos atrás. Podia conversar sobre isso. Não podia falar nem com o marido. Já escutei histórias assim. É isso. E hoje, graças a Deus, a gente, e graças a nós, a vocês, mulheres, estão trazendo isso aqui para, né, trazer para as mulheres e colocar as experiências, porque às vezes você está vivendo uma coisa que você não sabe o que é aquilo que está se passando com você. E aí você vê outra mulher falando, não, caramba, é isso que eu estou vivendo, então eu estou na menopausa, ela também vive isso, não estou sozinha. E a minha mãe, eu sentia que ela estava, mas ela não falava isso comigo. Eu, há 20 anos atrás, não pensava em menopausa. Então, mas eu pensava na atividade física, né, como profissional de educação física. Então, eu coloquei a minha mãe na hidro, convenci ela a fazer hidro e tem 22 anos que ela faz hidroginástica. Que bacana! Ela só saiu no período da pandemia e tal. E o que melhorou ali nela, né? Vários aspectos. Primeiro, minha mãe sempre foi magrinha e tal, mas ela emagreceu ainda mais. Porque assim, nessa faixa etária também, nessa fase da vida também, da menopausa, a gente acumula gorduras, principalmente abdominal. Sim. E é algo que incomoda, porque assim, quando a gente vai envelhecendo, a gente quer saúde. Né? Não quer virar modelo de capa de revista. Exatamente. Você não quer é esse mais viver bem. ponto. Você quer viver bem. É, isso aí. Mas é hipocrisia falar que você não quer se sentir bem. Lógico, todo mundo quer, mas não é o foco principal. Eu recebi esses dias uma cliente, uma adolescente de 14 anos. Ela veio com uma foto de uma menina. Ela falou, tia, eu quero ficar assim. Então, assim, esse é o modelo é o pensamento. E assim, hoje em dia, infelizmente, tá pior, né? As referências das adolescentes. Mas essa é a referência dela. Ela quer ter um corpo sarado, ela não pensa em saúde. Mas nós, mulheres mais maduras, as mulheres que me procuram, elas querem mais a saúde. Sim. Mas a cerejinha do bolo, a consequência boa disso tudo é uma estética melhor. E isso tudo, com atividade física, você vai melhorar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thaís. Assim, você falou da questão de ter massa muscular, né? Sim. O quanto é importante. É muito importante. É como se fosse a reserva ali que você precisa deixar para o futuro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, principalmente para todas as mulheres que às vezes não tem tanta, ou por uma questão de tempo, ou por uma questão de condição financeira, não tem como ir para uma academia, para fazer exercício, para ganhar essa massa muscular. O que você sugere, sabe, assim, como essas mulheres podem, no dia a dia, fazer práticas de exercícios que possam produzir essa massa muscular aí? Sim, na verdade, assim, a massa muscular ela é importante para todas as pessoas, né? Você ter um corpo mais forte, isso te traz longevidade, né? E também, assim, até no estado de doença, né, que vem a cometer, já tiveram vários estudos, né, com uma pessoa que vai para uma UTI, que tem que ficar muito tempo deitado porque vai atrofiando. Quem tem mais massa muscular, ela tem mais chance de sobreviver. A própria Covid, a pandemia mostrou muito isso. A pandemia mostrou muito isso, e isso também, assim, muitas pessoas acabaram, infelizmente, não aprendendo, mas muitas pessoas aprenderam e viram que isso é importante, né? Que cuidar da saúde e ter, né, massa muscular é importante para a saúde e para a longevidade, para você viver, né? A questão de sobrevivência.
Então, assim, na própria pandemia se mostrou que você pode fazer exercício dentro de casa, né? Inclusive, nós temos a Foco Saúde, né? Que é um aplicativo que nós promovemos isso, nós temos lá dentro das nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube, nós temos lá exercícios, exemplos gratuitos, você pode acessar lá e tem várias dicas. Nossos programas também são bem acessíveis, então é importante você procurar. Hoje em dia a gente tem muito acesso a isso, você procurar profissionais capacitados, né, que você vá fazer atividade física acompanhando ali dentro de casa. Tem um exemplo muito assim forte essa semana. Uma cliente me contratou 60 anos, né, que tá aí acabando, né, já viveu, já tá no pós-menopausa, né, já menopausou, e ela tava muito tempo sedentária. E ela me contratou, foi preciso, porque ela tá vendo de uma artrite, enfim, várias questões de saúde. E aí a gente começou a falar assim, Tessa, só que eu não quero ir pra academia. Falei, não, eu vou até a tua casa. Porque assim, a academia, ela também acaba sendo um lugar muito intimidador pra mulher nessa idade. Eu já vi, né, eu já fui gestora de academia, de chegar as senhoras assim e olhar para aquela esteira, para aquele equipamento todo, aquela modernidade toda, ela olhar aquilo e ela assustar, você vê pelo rosto dela e ela virar... pessoas, né? Porque tem profissionais e tem profissionais, tem academias e academias. Nem sempre, e às vezes também assim, a academia é um ambiente muito cheio, nem sempre às vezes o professor consegue visualizar naquele momento aquela senhora que acabou de chegar e dar a atenção que ela precisa. Então nesse momento, é por isso que é importante, né, como eu falei, a Foco Saúde, ela tá aí para dar esse suporte mesmo, e como eu falei, o foco mesmo são mulheres na cidade, é trabalhar com a promoção de saúde. Então você fazer exercício dentro de casa é muito válido. E aí eu falei com ela se matriculou numa academia e ela cancelou e me contratou. Falei, eu vou até a tua casa. Aí chegamos lá, tava muito calor, né, essa semana, ela falou, a gente pode fazer num ambiente de ar-condicionado, no quarto do meu filho? Falei, podemos, só tem um espaço, a gente faz. Eu levei alguns materiais e aí eu comecei a ver dificuldades mesmo nela, assim, né, ela estava muito sedentária. E aí tinha uma cama, né, no quarto, uma cama baixinha que era do neto dela. Eu falei, tá, testei o agachamento dela, vi que ela estava com dificuldade, eu falei, senta nessa cama. Agora, coloquei ela na posição, falei, agora você vai levantar da cama, mas sem apoiar as mãos, né? Sem, porque normalmente a gente apoia a mão para levantar. Eu falei, sem apoiar as mãos. E ela levantou, eu falei, agora você vai repetir 10 vezes. Na 8ª vez ela tava, meu Deus, eu não sabia que levantar e sentar da cama era uma coisa tão... Aí ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo muito fora de forma. Eu falei, não, isso é um agachamento. E você tá exatamente no ângulo de 90 graus, é um agachamento até avançado. Bacana. E aí eu falei, vai sentando devagar na cama. Então é um movimento tão simples de sentar. Eu recebo às vezes, né, alunos, a maioria das vezes mulheres, eu não posso agachar porque eu tô com problema no joelho. Aí eu falo assim, são mulheres, né? Eu falo assim, você vai no banheiro? A gente senta pra ir no banheiro, né? Exato. Vou. Então, você tá fazendo um agachamento já. Você senta no sofá pra assistir televisão? Você senta pra comer? Você tá fazendo um agachamento. Então, assim, só que você faz o agachamento segurando nas coisas. Por que não fazer sem segurar? Sim. Por que não levantar de uma forma melhor? Então, assim, são essas pequenas ações que vão melhorando e vão te trazendo autonomia, que muitas vezes a gente vai perdendo exatamente isso, com o envelhecimento, com a idade. Então, por isso que é tão importante você ter pernas, corpo forte, né? Sim. Tem outro relato também de 2 alunas minhas também que me procuraram também, já estavam menopausadas já há muitos anos. Uma tinha 76 na época, a outra tinha 67. Também estavam sedentários, começaram a fazer hidro e aí eu comecei a fazer alguns treinamentos de força, dando estímulos diferentes, né? Porque também é importante fazer estímulos diferentes para o corpo. E aí elas me relataram assim, Thaís, uma morava numa casa com escada e a outra era um quintal grande que elas cuidavam das plantas dela. E aí ela falou, Thaís, eu ficava às vezes agachada para eu levantar, quando eu, né, ia pegar alguma terra tal, para eu levantar, às vezes eu precisava de ajuda do meu marido até.
Hoje em dia eu levanto numa facilidade. Aí essa que tem escada, né? A casa com escada. Nossa, eu subi desse daqui agora várias vezes e eu não sinto mais dores. Eu consigo puxar o zíper do meu vestido. Eu comprei um vestido que tinha um zíper. Sutiã. Você vai trabalhando porque vai melhorando a mobilidade, o alongamento. Por isso que eu falo assim, não existe um exercício ideal. Existe o que você consegue fazer, o que você pode fazer. O mais importante é você sair da inércia, você começar a se movimentar. E aí você procurar um profissional, né? Ou no caso que nem a gente foca aqui, a gente trabalha também de forma personalizada, mas a gente trabalha em grupo também, vai dando dicas e você vai conhecendo o teu corpo. Acho que nessa fase também, nem todas as mulheres, mas a gente se conhece um pouco melhor, né? E é importante também você se reconhecer, você olhar para dentro, você conhecer e sentindo se ouvir, né? As mudanças que o teu corpo também vai trazendo nessa fase da vida, né? Então, assim, você trabalhar de forma individualizada e entendendo o que seu corpo precisa em cada momento da vida é importante. Mas você trabalhar força, principalmente mulheres, é algo que eu falo assim, é necessário, né? Legal. Talvez não seja num primeiro momento, mas você vai fazer. E você pode fazer aquilo que eu falei, não precisa estar dentro de uma academia puxando ferro para você ficar forte. Você pode levantar um saco de arroz, você pode fazer um agachamento na cama, como eu falei. Você pode fazer cada coisa dentro de casa que você vai melhorar. Acho que é importante essa fala que você traz, porque ela é muito do nosso dia a dia. Porque a mulher na menopausa, cada dia é um dia diferente, né? Tem dias que você tem fogachos, tem dia que você... Não é isso? Tem dia que você não conseguiu dormir durante a noite porque teve um movimento ali de ansiedade. Enfim, são vários sintomas. E aí, essa questão que você traz, né, do dia a dia é fundamental porque a atividade física tem o processo do hábito também, né? E cada uma tem sua realidade, exatamente, né? exatamente. A sua... o local onde mora, se trabalha muito, se trabalha demais em casa, trabalha fora, e são tantos que a gente tem 2 empregos. Então, e assim, eu acho que pra gente que tem essa situação do dia a dia, ter essa consciência, sabe, de que é um hábito e que é um hábito diário. Então, todo dia você se propor a fazer uma atividade física. Não necessariamente todo dia ir para uma academia, nem todo dia fazer alguma, mas se propor assim dentro do seu ambiente, olhar para você, enxergar o que você pode fazer, né, se colocar em movimento. Para se colocar em movimento. Então, um autocuidado. Acho que é super importante falar sobre isso também, sabe? É muito importante, você tocou num assunto assim fundamental. Agora, recentemente, eu vejo muito isso assim, desafio 21 dias... barriga sarada. As receitas de bolo. Maravilhoso isso. É isso. Desafio 7 dias, emagrecer 7 quilos. Essas coisas loucas assim, que vão ser momentâneas e que é pro verão. Normalmente vem agora nessa época, que é onde as pessoas ficam desesperadas procurando personal, academia lotada, que as pessoas só querem cuidar da saúde nessa época do ano. E aí é uma coisa que eu levantei aí... Falei 40, eu tenho 40, né? 43. E eu tenho também um método que fala mulheres mais 40, né? Que trabalha justamente dentro disso, de mulheres acima de 40 e quais são as nossas necessidades e a nossa realidade. Algumas são mães, outras não, algumas já estão com a carreira consolidada, outras estão fazendo transição de carreira. Eu mesmo estou numa fase que eu estou fazendo uma transição na minha carreira, né? Eu trabalhei 12 anos numa empresa, aí depois eu trabalhei mais 4 em outra e agora eu estou autônoma, eu estou com a minha empresa, eu estou com a Foco Saúde, eu tenho várias frentes aí que eu estou fazendo várias transições na minha carreira. Então, essa fase da mulher acima dos 40, ela tem responsabilidade, a gente brinca assim que muitas mulheres... Na minha idade nem tanto, mas um pouco mais. Elas têm o cuidado com os filhos, algumas vezes ainda, porque as mulheres estão tendo filhos mais tarde, quando elas têm filhos. E elas também, às vezes, têm que cuidar dos pais. Sim. Então, ela tem essas 2 responsabilidades, mais o trabalho, que ela tá ali no auge do trabalho também, e mais a questão dela, que ela Como é que ela fica nesse universo? A gente fala muito isso, vão muitos pratinhos, assim, muitos pratinhos. Equilibrar todos esses pratos, então como é que faz? E aí... Eu tenho, né, o método Mulher Mais 40 e tal, eu vendo esses desafios, eu falei... Aí eu olhei no calendário, era 13 de novembro, eu falei, faltam 40 dias pro verão.
E aí eu coloquei na minha página assim, muito interessante, até falei na Foco Saúde também, gente, faltam 40 dias pro verão, né? E aí mulheres mais 40 e tal. Eu falei, eu quero desafiar você a, nesses 40 dias, você fazer algo por você. Ah, Thaisa, todo dia tem que fazer atividade? Não. Todo dia você tem que fazer, gerar um movimento, um cuidado para você. Sim, é isso. E não necessariamente vai ter dia que você não vai, e aí você tem que respeitar o seu corpo, você não vai conseguir fazer uma atividade física, ou porque você não tá bem, ou porque, por exemplo, eu menstruo, tenho minhas TPMs, eu tenho às vezes um mal-estar também, algumas questões físicas também que você não tá bem. A minha filha semana passada ficou doente com febre, então a gente tem dias que a gente não consegue, mas se a gente parar 10 minutos, que seja antes de dormir, na hora do almoço, qualquer 10 minutos, já tem um estudo que é apenas 2 minutos de meditação, 2 minutos, mas que tem que ser aquele minuto presente, só para você esquecer tudo em volta. 2 minutos é o suficiente para você melhorar várias questões da tua vida. Então, se tire 10 minutos para você se alongar, para você esticar, para você meditar, ou para você caminhar, ou para você fazer uma atividade física. E você pode fazer uma atividade física intensa em 10 minutos, suar. Teve um dia que eu ia ter, acho que era uma palestra. E aí, foi no dia da palestra lá no complexo, é isso mesmo. Eu não ia ter tempo para fazer atividade física. E eu tenho o hábito de fazer atividade física, eu faço quase que diariamente. Como eu falei, tem dias que eu não consigo, e tá tudo bem. Mas eu tenho isso já como hábito e, né, pra mim eu não consigo mais ficar sem. Então eu só ia ter 20 minutos para fazer qualquer coisa, eu não ia dar tempo de ir na academia nem nada. Eu fui lá na minha casa, eu fiz lá uns agachamentos, negócio 20 minutos, suei pra caramba, fui lá, tomei um banho, agora sim, tô bem. Então assim, é isso. Agora, o mais importante também, que é tentar, tá? Porque assim, nem sempre a gente consegue. Eu mesma, eu já tenho isso muito inserido na minha vida, atividade física. Então, nem sempre eu consigo fazer. Essa semana, por exemplo, eu consegui todos os dias na hora do almoço. Aí você fala, nossa, na hora do almoço, você não almoça? Não, eu almoço. Mas eu tiro aquele que é uma janela que eu tenho do meu trabalho, e aí eu tiro um tempo, eu vou lá, faço uma atividade física, tomo um banho e como. Ao invés de eu ficar lá sentada olhando o celular, a rede social, eu cuido de mim. Então, ou então de assistir uma televisão que muitas vezes não traz informações ou nutre, né? A gente precisa nutrir também a nossa mente, dependendo do que você assiste, te deixa pra baixo. Exatamente. Então eu prefiro cuidar de mim. Então o meu horário de almoço, e é um horário que funciona muito bem pra mim. Então eu fiz atividade física todo dia no horário do almoço, mas nem sempre eu consigo, e no dia que eu não consigo de manhã, na hora do almoço eu faço à tarde, eu faço à noite, eu faço de manhã. Eu gosto sempre de comer, e é uma dica que eu dou também, não é uma receita de bolo, mas quanto antes você fizer atividade física, melhor. E você estabelecer rotinas, horário, se for possível, né? Como a gente sabe, a rotina, essa vida louca da gente nem sempre é possível. Mas se você está começando uma atividade física, se você não tem isso como um hábito, tenta estabelecer horários. Você não tem horário para almoçar? Você não tem horário para tomar um remédio? Falo que são pílulas de bem-estar. Então, reserva aquele horário para você. Se eu tenho uma rotina de trabalho, por exemplo, eu trabalho de 9 às 6, então eu vou começar antes ou depois, e aí depende de cada pessoa. Estabelecer horários é muito importante para você criar um hábito, tá? É importante. É a disciplina de se cuidar, né? É a disciplina. E eu falo assim, você desmarca uma reunião? Ninguém desmarca uma reunião. O teu chefe marca uma reunião com você. Você vai falar assim, não, hoje eu não tô afim, vou desmarcar. Ou então você é autônomo, você tem teu cliente. Teu cliente, você marca uma reunião, você vai desmarcar? Não, porque você precisa daquele cliente, você precisa de... E por que você desmarca seu cuidado, seu autocuidado? Isso é muito importante. E a mulher faz muito isso. Faz por uma série de motivos. Porque normalmente para cuidar do outro. Exato. E não cuida de você. Não tem aquela história do avião, da máscara, que se você tem que colocar em você primeiro para depois você colocar no teu filho ou quem estiver do teu lado. Então você tem que, porque senão segundos você apaga. E se você não apaga, você não consegue. A criança do lado ou a mãe, qualquer pessoa que estiver do lado a apagar, você vai colocar ali e ela vai recuperar. E aí você vai conseguir ajudar. Então para você ajudar o próximo, você precisa se ajudar primeiro, você precisa estar bem primeiro. E a gente faz muito isso, a gente negligencia a nossa saúde, né? O tempo todo a gente vai negligenciando a nossa saúde.
Então a gente precisa ter esse compromisso com a gente e tem que ser fiel a esse compromisso. Então é o que você falou, é adquirir a disciplina, são pequenos hábitos e começar com pequenas doses, é o mais importante. Não começar abruptamente, porque eu tenho que ficar, até porque essa coisa do sobrepeso, né? O que é o sobrepeso? Se você tá bem, se não está comprometendo sua coluna, se não está te trazendo nenhum problema osteomioarticular, se teu coração está bem, seus níveis de glicose estão bem, qual é o problema? Não precisa ficar com um tanquinho. Não precisa ficar num padrão, sabe? né? Fica bem, começa aqui na sua cabeça. Voltando um pouco, ainda dentro dessa importância, né, essas transformações da atividade física, né, da presença da atividade física na nossa vida, eu essa semana vi o caso de uma jornalista que ela falou, está na menopausa, e ela já, tal como eu, os hormônios, né? Ela achou que ela viu que está o diagnóstico de início de osteopenia. A osteopenia dela tá tal como a minha. E ela falou: em março eu decidi me cuidar, e a menopausa ela me trouxe isso. Então assim, eu não posso, eu tenho que me cuidar. Eu vou ficar aqui, tô na menopausa, o mundo acabou. E em março ela começou a fazer atividade física, musculação, corrida, meditação. E ela disse que reverteu a osteopenia. Eu não vi, eu gosto muito de pesquisar essas informações mais técnicas, mas nós vamos trazer médicos aqui para discutir essas questões, né? Mas eu achei muito interessante. E tem os casos, né? A gente fala dos casos, cada um tem a sua realidade. Vi uma senhora que ela falou, aos 40 anos, 45, eu agora sou louca pela musculação, não consigo viver. Nossa, ela tem 80 anos. Eu falei, gente, é a realidade dela, tá fazendo bem. Eu gosto muito de nadar, eu nadei no mar durante 3 anos, não estou conseguindo fazer agora, mas estou fazendo musculação, faço yoga, Nirley faz musculação, né? Então, se manter em movimento, se cuidar, para você se preservar e viver bem. É isso, e assim, é o que você falou, muito importante, é entender, é buscar uma coisa que você goste. Sim. Porque assim, eu brinco que, por exemplo, não tenho dinheiro, não tenho disposição, não tenho nada. Caminhar é de graça. Vai, e assim, e eu falo que caminhar principalmente ao ar livre, a gente, principalmente nós que moramos aqui no Rio, né, e aí a gente tá aqui falando pro mundo, para todo mundo, mas tem vários lugares incríveis. Não é possível que todas as cidades tenham um lugarzinho agradável ali. Uma praça, um lugar em meio à natureza. Então, você fazer uma atividade física em meio à natureza, eu falo que é levar a alma para passear, né? Você caminhar ali, então você vai fazer bem pro teu corpo, pra tua mente. Então, é muito importante você, num primeiro momento, para principalmente começar a fazer uma atividade física, é buscar, parece meio clichê, todo mundo fala isso, mas é uma realidade, é tentar buscar algo que você realmente goste. Algumas vezes as pessoas deixam levar para como você falou, né, para um estado já de saúde, né? Nesse caso que você falou da osteopenia, ou várias questões, tem várias pessoas, colesterol alto, diabetes, não sei o quê, e aí elas precisam muitas vezes fazer já atividade física já específica ali para um tratamento mesmo, né? Mas o ideal é que você procure na prevenção. Sim. E você comece a fazer uma atividade que você goste, que aí você não necessariamente vai ter que fazer algo ali para tratar, né? E a musculação, que assim, é uma coisa que a maioria das pessoas vem, muitas vezes me procura e fala assim, eu não gosto de musculação. Eu também não gostava. Eu trabalho há 20 anos com educação física, eu fui passar a gostar do treinamento de força, deve ter uns 4 anos mais ou menos. Porque eu consegui identificar uma forma diferente, mais dinâmica de trabalhar o treino de força, né? Não necessariamente só dentro de um salão de musculação, puxando ferro ali, fazendo um trabalho de força com o meu próprio corpo, ao ar livre também. E eu comecei a ver resultados não só estéticos, como também de saúde, porque eu tenho o meu joelho operado. Eu tive um acidente com o meu joelho e eu tive que romper o ligamento na hora e eu tive que operar com 35 anos. E nesse momento da minha vida eu estava numa fase com minha filha pequena, separando, trabalho também, várias questões, e eu não cuidei
num treinamento de força, que é o que eu deveria fazer, um cuidado mais ali específico para o meu joelho. Não fortaleci o suficiente e comecei a adquirir ali uma condropatia grau 4. Então, assim, eu sentia fortes dores no meu joelho, eu tinha, né, minha mobilidade tinha uma dificuldade. E quando eu comecei a fazer o treino de força, eu nunca mais senti dor. Não é que nunca mais, de vez em quando, um momento ou outro, assim, eu até sinto algumas questões, mas eu não sinto mais dor. E que coisa melhor do que você não sentir dor? Pois é. Acho que todo mundo quer isso, não quer sentir dor, quer ficar bem, quer ter bem-estar. Então eu encontrei ali o meu remedinho, eu falo que é o meu remédio, então eu não consigo mais ficar sem. Então é isso, é você encontrando o que te faz bem. O que te traz bem-estar? E o mais importante é isso, é também, de preferência, procurar, como eu falei, às vezes a pessoa não tem acesso, né, financeiro e tal, para poder fazer, mas ela procurar dentro hoje, tem informações aí gratuitas. Sim. Que vão te trazer dicas de profissionais capacitados para você, né, começar uma atividade física. Bom, então nós queremos agradecer a presença da Thaísa. Foi muito importante todos os pontos aqui que ela trouxe para a gente. Dizer também que futuramente a gente vai ter novos encontros. A intenção Sim. do Mãos na Pausa Sim. é trazer mais profissionais, né? Informação de qualidade. Exatamente, para a gente poder discutir mesmo, discutir Histórias. todos os pontos, falar das nossas vivências e tudo mais. Então, muito importante, inclusive, que a gente possa contar com a participação aí de todas as mulheres nesse projeto. E continue mandando suas dúvidas. Exato, porque ele é uma construção coletiva. Exatamente. Né? Mãos na pausa, por favor, senão a gente não aguenta. Thaísa, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Te esperamos aqui nos próximos, com certeza. Muito obrigada, eu que agradeço, né? É muito importante que vocês colocaram aqui, trazer uma equipe multidisciplinar, né? De várias áreas da saúde, mulheres que estão vivendo isso, né? Mulheres que são próximas disso, assim como eu, né? Que começam a pensar sobre o assunto e tratar sobre o assunto. Me mantém à disposição, achei incrível esse projeto, né? O nome Mãos na Pausa, como eu falei para vocês, assim, um nome fantástico, é sucesso, tenho certeza. E o quanto é importante, né? A gente que agradece de vocês estarem trazendo aqui também para nós informações relevantes para a gente conseguir viver essa fase da vida de uma forma mais leve. E encontrar respostas juntos. Exatamente. Né? Juntas, né? Trazer Exato. dúvidas, trazer, compartilhar. Nós queremos ter mulheres aqui, homens aqui, compartilhando, porque a família interfere. É isso. Né? E como é que essa mulher está vivendo? E a gente quer evoluir nisso, né? Então, eu só tenho a agradecer. Quero deixar o agradecimento à Foco Saúde, à nutricionista Daniele Moreno, que nos cedeu esse lugar maravilhoso, aos meus assistentes maravilhosos, que fique registrado, porque eu não vou me lembrar das próximas vezes, Palme Gurgel, Rodrigo Polizei, Isabela Miranda, que está em Portugal, e Felipe de Souza no backstage do nosso website ajudando a gente. Muito obrigada. É um minha irmã trabalho querida, em equipe, claro! né?